Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante no programa do início da semana, que é a Minipédia, sempre focada com algum conteúdo aí da história e das outras ciências humanas, né? Nos aprofundando sobre esses assuntos e fazendo com que você compreenda ainda melhor esse conteúdo, seja para divertimento ou seja para estudo mesmo aí, para sei lá o que você estiver estudando nessa vida louca. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui do outro lado da linha está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para conversar sobre o que, Kleber? Hoje é dia de quê, Kleber? Hoje nós vamos analisar um filme que é um clássico do cinema, que está completando 80 anos, completou no último dia 15 de outubro, 80 anos, mas mesmo sendo um filme com 8 décadas nas costas, parece que foi feito ontem. É um filme que vem traçar todo o ódio e toda o desenvolvimento de uma das piores fases da humanidade no seu período contemporâneo, e isso utilizando um tom de sátira, um tom de humor, mas também um tom bem crítico. E estamos falando de um grande clássico de Charlie Chaplin. E qual é mesmo o nome do filme, professor Pablo? O Grande Ditador, lançado em 1940. Filmaço, né? Até hoje a gente assiste e ri. Mas o que é que essa obra nos diz? O que é que a gente pode compreender sobre essa obra? Qual era o contexto da época? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, você que nos curte, você que nos ama ou não, ou nos odeia, não sei. Se você gosta do nosso conteúdo, se você curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Sendo apoiador, nós conseguimos manter o projeto no ar, desenvolver esse projeto, né? Nós já temos aí um grupo de apoiadores que já nos ajudam a caminhar, né, nessa trilha não muito fácil, que é a trilha da produção de conteúdo na internet, e nós somos muito gratos a todos eles, né? Mas se você nos ouve e não é apoiador, pense em ser um apoiador lá no apoia.se/historiante. Kleber, quantos $1000 custam a pessoa ser apoiador da gente? Se você quer ser apoiador, você vai gastar o equivalente a 70 centavos de dólar. Isso mesmo. Mentira, Kleber. Tá muito barato, Kleber. 70 centavos de dólar. A partir de R$4 você se torna um apoiador do Historiante e está contribuindo aqui com esse portal educacional nessa missão de difundir conhecimento, e você também vai ter uma série de vantagens. Isso mesmo. Primeiro que você vai entrar no nosso grupo secreto, segundo que você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal de livros, terceiro que você pode sugerir pautas com a gente, né? O que você quer que a gente faça? Os apoiadores sempre têm prioridade. Além de desfrutar de conteúdos que são produzidos exclusivamente para os apoiadores, minicursos, aulas, podcasts e por aí vai. Então seja um apoiador, nos ajude a manter o projeto e receba de volta aí conteúdo exclusivo. Matrículas abertas para os nossos cursos online. Se você for lá no ohistoriante.com.br, você vai encontrar lá os cursos online que são oferecidos por nós, professores Pablo e Kleber. Então lá você vai encontrar, em nosso site você vai encontrar cursos como Ditadura Militar, os anos de chumbo no Brasil, História Oral, Teoria e Métodos, História de Pernambuco e, enfim, tem muito mais lá para você conferir. São cursos com duração de 30 horas, veiculados por uma plataforma online que é a Hotmart, e eles custam R$ 59,90 com certificado acadêmico. Mais uma dica para você: baixe nosso aplicativo para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e nossos conteúdos. Nosso aplicativo é gratuito e disponível para usuários Android lá na Play Store, e basta você ter uma internetzinha, baixar e curtir tudo que tá lá, tá? Lá nós veiculamos conteúdo com cards de resumo, aulas em áudio, simulados, apostilas e por aí vai. Tem muito conteúdo lá para você estudar, ficar sabido e se dar bem aí no que você quiser, né? E o aplicativo é gratuito sempre, tá? Nunca ficará
pago, ele será sempre gratuito para contribuir com vocês. É a nossa parcela de contribuição para você que tá aí perdido, precisando de ajuda para estudar. Claro, se você achar que a gente merece, você vira nosso apoiador, paga R$4 e ajuda a gente a melhorar ainda mais o aplicativo, né? Além disso, uma novidade aí que a gente vai colocar, a partir desse episódio nós vamos deixar disponível um link na descrição para que você possa, é um formulário para que você possa falar pra gente quem você é. A gente precisa conhecer quem tá nos ouvindo, então a nossa ideia é colocar aí esse formulário no link na descrição do episódio, para que você responda algumas perguntinhas, só pra gente conhecer quem é você, de onde você é, o que é que você quer que a gente produza e faça aqui pra você. Então é uma maneira da gente conhecer mais sobre quem tá nos ouvindo e produzir mais conteúdo de acordo com o que a pessoa tá precisando. Quando terminar o episódio, ou agora mesmo, você tá ouvindo o episódio, não tem problema, se você clicar lá não vai deixar de ouvir não, tá? Clica aí no link e vai preenchendo o nosso formuláriozinho, uma coisa rápida, simples, básica, pra gente saber quem é você na fila do pão. Vamos para a nossa pauta, né? Vamos direto para a nossa pauta. Há 80 anos, em 15 de outubro de 1940, o filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, estreou em Nova York. Quando foi exibido em Londres, 2 meses depois, a sátira sobre Adolf Hitler já vinha precedida pelas reações do outro lado do Atlântico. Por exemplo, o jornal The New York Times dizia que era uma obra verdadeiramente extraordinária, de um artista verdadeiramente grande e, de um certo ponto de vista, talvez o filme mais significativo que já foi produzido. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial se propagava e ninguém sabia ainda como as tropas alemãs seriam detidas. Os espectadores foram confrontados, portanto, com um conteúdo que não poderia ser mais atual e ameaçador. Charlie Chaplin, alguns anos depois, ele teria admitido que se ele soubesse do horror dos campos de concentração, ele não teria produzido, né, O Grande Ditador. Ele que já era aí um dos maiores artistas e comediantes do cinema mundial lá nos anos 40. E muita gente se surpreendeu, né, que ele tivesse escolhido um tema tão delicado para tratar naquele que seria o seu primeiro filme completamente sonorizado. Na época os filmes ainda eram predominantemente mudos, né, com o acompanhamento de uma orquestra ao vivo, e aquele seria o primeiro filme do Chaplin totalmente sonorizado. É um filmão, né, Kleber? Isso mesmo, mas vamos dando logo um aviso aqui. É tipo o João Kleber. Para tudo aí, para. Se você não assistiu esse clássico do cinema, mesmo sendo um cinéfilo, amante do cinema, se você não assistir esse clássico, dá pausa aqui nesse podcast, vai assistir. Ele tem disponível até no YouTube, em várias plataformas, porque já é um filme que tem uma distribuição muito fácil de encontrar. E você assiste ele, depois você volta aqui nesse podcast e vai ouvir aqui o que nós vamos falar, porque nós vamos envolver aí tanto questões relacionadas ao filme, como questões relacionadas à história, que, como já bem comentado pelo professor Pablo no início, ele vai abordar a Segunda Guerra Mundial. Mas no iniciozinho do filme, Chaplin, ele ainda aborda a Primeira Guerra Mundial, como um soldado que estava nas trincheiras e que acabou nenhuma missão para auxiliar um aviador. O avião cai e ele acaba perdendo parte da memória. E aí ele não vê que ele está dentro de um hospital se recuperando, e ele não vê a ascensão de um líder na Tomânia. Tomânia que seria, digamos, um correlato da Alemanha, da Germânia no caso. E na Tomânia tem a ascensão de um grande líder, um líder que era contra todos os ideais democráticos, que era chamado de Adenoid Hickel. Adenoid Hickel, que é uma paródia aí do Adolf Hitler. A Tomânia é uma brincadeira com o nome, né? Em inglês, Germânia. O ditador que é representado no filme, ele é o líder não do partido nazista, mas do partido Dupla Cruz, que é uma referência à suástica nazista, e ele vai defender uma causa militar e o antissemitismo, que é tratado logo desde o início do filme. É interessante notar como ele faz essa caricatura, inclusive a própria semelhança que já existia entre o Chaplin e o Hitler. Desde cedo se comentava, muita gente comentava dessa questão da aparência do Chaplin e da aparência do Hitler, tanto no meio político quanto no meio cinematográfico. Ambos nasceram em abril de 89 e eles tinham característica
em comum, né, na aparência, especificamente a questão do bigodinho. Tem um escritor chamado William Walter Crotch, uma vez em entrevista ao New Statesman and Nation, ele falou o seguinte, que ele morava em Munique, em 1921, e com frequência chamava a atenção dele na rua um homem que lembrava vagamente uma versão do Charlie Chaplin, só que era uma versão sem graça, uma versão militante, sem graça. E muito por causa do bigode e de um jeito meio característico de andar, meio que Kant. E aí, um tempinho depois, o quitandeiro dele disse que ali era o Hitler de Braunau, na Áustria, que era líder de uma minúscula facção política. Interessante que na época era uma minúscula facção política que acabou virando a majoritária facção política na Alemanha. Então, é uma representação interessante e o Chaplin sabendo disso, porque o cara é produtor, diretor, roteirista do filme. Ele sabe dessa aparência, ele sabe dessa proximidade que existia, tanto que ao longo do filme inteiro, o personagem, né, que é o soldado que foi para a Primeira Guerra Mundial, que é o cadete. Como é que é o nome dele, gente? É Chaplin? Não. Eu não sei qual é o nome dele no filme, mas o tempo inteiro ele é confundido com o Adenoide. Então o Adenoide chega ao poder e começa aí essa questão, essa representação da perseguição aos judeus que acontece o tempo inteiro. O Chaplin, personagem que ele interpreta, ele é judeu e ele mora no gueto judeu. Ele é dono de uma barbearia. Então é lá que muitas das ações vão se desenrolar. Essa parte do nome dele no filme, eu não recordo de ser realmente citado o nome dele em si. Todos os outros personagens são citados os nomes. E lembrando que Chaplin é um cadete e ele é judeu. E ele tem uma barbearia num gueto. E aí já vai mostrando toda as agressões e a violência que era realizado contra os judeus. Como, por exemplo, a obrigatoriedade de colocar o nome nas vidraças, o nome Jews, que no caso é judeus em inglês, e já demonstrando toda aquela questão da violência. E ele, como não tinha perdido a memória e não tinha visto a ascensão de Adenoide Hickel, desse líder, ele não sabia por que estava tendo aquelas agressões, ele ficava sem entender, ele tentava reagir, sendo que as outras pessoas já tinham medo em determinados momentos de reagir, porque já sabia da violência destas facções que apoiavam o Hickel na Tomânia. Isso daí também é uma parte que já vai sendo utilizada por Chaplin para também fazer essa crítica contra o que estava ocorrendo. E falando de personagens, também um personagem que é bem interessante são, no caso são dois personagens que são os, digamos, conselheiros de Adenoide Hickel. É o Garbst, porque é um nome alemão, meu alemão é horrível, mas seria esse personagem fictício, Garbst, seria a espécie de Goebbels, que seria um conselheiro, a pessoa que faria propaganda, e o outro é o Marechal Hering, que seria uma sátira do Marechal Göring, até mesmo na conjuntura corporal, que, digamos, mais não tão esbelto. Mas que interpretam cenas muito engraçadas, né, ao longo do filme, ele com Chaplin, o ditador, né? Toda hora que o Marechal Hering faz um erro, o Chaplin, no caso, é o Adenoide Hickel, o líder da Tomânia, vai lá e começa a arrancar as medalhas dele. Começa a arrancar. Mas aí ele já vai demonstrando exatamente os personagens que fizeram parte da história e ele insere no filme. E já vai dando essa conotação. Quem era que fazia a propaganda, quem era o líder militar. E um personagem também que é bem interessante é o Benzino Napalone. Aí você já dá pra entender, né, quem é o Benzino Napalone. Pois é, ditador da bactéria. É uma referência ao Benito Mussolini, mas também é uma brincadeira com o nome Napoleão Bonaparte. Também tem uma cena engraçada entre os dois, que eles vão tentar mostrar quem é o maior de cada um. O Chaplin utiliza de uma língua estranha, não é alemão aquilo ali que ele fala, né? Ele tá falando alguma coisa ali, algum dialeto que imita o alemão para ficar bem caricato, né? Porque a ideia é colocar o Hitler como uma pessoa bem caricata, o Adenoide Hickel como uma pessoa bem caricata. E aí, com o Napalone, eles vão ter uma discussão sobre a questão da invasão de uma nação chamada Austerlitz. Austerlitz é a Áustria, né? Inclusive, Austerlitz é o nome da Áustria em alemão. Em inglês, Austria. No filme, ele coloca como Austerlitz, que é Áustria, só que em alemão. Eles estão discutindo sobre essa questão da invasão e aí eles assinam um acordo de paz. Claro, numa cena extremamente cômica. E aí inclusive o tratado de paz, ele inclui uma guerra de comida, enfim. E aí eles assinam a paz e logo depois disso, que
após assinar esse tratado de paz com Napalone, o Hynkel, ele inicia a invasão de Austerlitz, né? E aí a gente tem mais uma vez as histórias se cruzando com a história lá do Chaplin, né? O barbeiro comum, o barbeiro judeu. Porque ele tem uma amiga, que é a Hannah, né? Uma amiga, uma namorada. A Hannah tinha fugido para Austerlitz com os moradores da pensão com os quais ela vivia lá no gueto da Tomânia. E ela lá é encontrada, encurralada e conduzida, né, a um campo de concentração do regime do Hynkel. O barbeiro vai ser preso, juntamente com o oficial chamado Schultz, que ele tinha ajudado na guerra, e aí o Schultz vai tentar ajudar o barbeiro, acabam os dois presos levados para o campo de concentração, e o barbeiro, né, o Chaplin, ele acaba fugindo e é confundido com o Hynkel, assume a identidade do Hynkel e vai fazer o discurso da vitória, né, na capital da Tomânia. E ele é quem vai ter que fazer esse discurso da vitória. É um discurso que, inclusive, custou a Chaplin o título de comunista e a perseguição que ele acabou sofrendo tempos depois. O presidente norte-americano da época, que era o Edgar Hoover, acusou o Chaplin de ser comunista e, inclusive, impediu ele de retornar aos Estados Unidos, já que ele estava na Europa. E Chaplin nem questionou isso e foi morar na Suíça. Esse discurso, inclusive, é um discurso muito bonito, muito interessante, e que é o ápice dramático do filme. Ele fala, por exemplo: soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas está escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um homem só ou grupo de homens, mas dos homens todos. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem, jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. E ele fala muita coisa interessante, né? Inclusive ele começa o discurso dizendo: sinto muito, mas não pretendo ser o imperador. Não é esse o meu ofício, não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, judeus, os gentios, negros, brancos. Então, realmente é um discurso que só comunas poderiam fazer. Brincadeira. Ele termina falando diretamente com a Hannah, né, que está presa. Ele fala: Hannah, está me ouvindo? Onde te encontrares, levanta os olhos. Vês, Hannah, o sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Erga os olhos, Hannah, erga os olhos. É interessante, Kleber, notar que esse filme é lançado em 1940, ou seja, no iniciozinho do conflito, né? E um detalhe que já foi comentado, que até o professor Pablo comentou, sobre os campos de concentração, que ele, se soubesse o terror que ocorria lá, nos campos de concentração, isso anos depois, ele não tinha feito o filme, porque ele fez um filme como se fosse o campo de concentração, fosse só uma prisão. Uma prisão com camas, é um trecho assim bem rápido, e que os judeus que ficassem presos lá, nesses campos de concentração, eles só teriam, digamos, um regime no filme de, digamos, um controle assim militar, porque o terror que ocorria nos campos de concentração só foram mesmo descobertos quando as forças aliadas, tanto soviéticos, a parte do leste, e os norte-americanos, britânicos, a parte do oeste, começaram realmente a invadir os territórios ali ocupados pela Alemanha, onde tinham campos de concentração. Foi aí realmente em que começou-se a ver o terror que eram os campos de concentração, os campos de extermínio. Isso já literalmente no final da guerra, já em 1945, já quando a guerra já estava caminhando para seu fim, é que começa realmente a se saber do terror que estava ocorrendo. Ou seja, não dá para, digamos, julgar Chaplin pela sua atitude no filme, O Grande Ditador, em retratar os campos de concentração da forma que ele retratou. É porque realmente não se sabia do que estava ocorrendo ali, não se tinha noção. Isso aí só foi realmente já no final da guerra que se veio a descobrir o que estava ocorrendo. E um detalhe também interessante desse filme é que acho que vocês já viram até uma foto, alguma cena, que é exatamente o filme em que Chaplin, no caso Adenoid Hynkel, tá brincando com o globo. O globo é uma bola assim, tipo uma bola de assopro, uma dessas bolas grandes. Ele começa a jogar para cima, brincar como se fosse o grande que querendo dominar o mundo, dominar tudo. E no final
final da cena, né, quando ele vai pegar a bola, ela estoura na mão. Aquilo ali como se fosse simbolicamente dizendo que ele não iria conseguir aquilo que ele estava almejando, tentando. Só lembrando aí a questão da data, em 1940 foi já o período que teve, digamos, os grandes avanços da Alemanha na França. A França mesmo em 1940 foi o ano que a França foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, ali no início, que foi entre maio e junho daquele mesmo ano, e o filme foi lançado em outubro, ou seja, era exatamente o período em que a Alemanha estava em seu auge. A Alemanha nazista estava realmente em seu auge, já tinha invadido a Polônia, conquistara a França, e parecia que não tinha uma outra potência que conseguisse fazer frente contra os alemães. A gente pode ver o filme do Chaplin como uma representação, uma fonte que representa a mentalidade da época, né? Porque em 1940 muita coisa ainda ia rolar e Chaplin acaba construindo uma representação baseada na visão que ele tinha sobre o conflito e sobre Hitler, né? Perguntado sobre a motivação para fazer o filme, o Chaplin teria comentado que a coisa mais engraçada do mundo pode ser ridicularizar fanfarrões exibicionistas em altos cargos. Quanto maior o fanfarrão com que se trabalha, maiores são as chances de o filme ser engraçado. E seria difícil encontrar um fanfarrão do calibre de Hitler, né? São informações da Deutsche Welle. A antipatia, né, entre o artista e o ditador, ela tinha uma história longa, né? Na década de 20, o Chaplin já tinha sido atacado pela propaganda nacionalista da Alemanha, né? Dos nacionalistas, dos social-nacionalistas alemães. Tem um panfleto chamado Der Stürmer, de 1926, que é um panfleto de agitação popular, que dizia: Charlie Chaplin é judeu, suas ações são as de um vagabundo, sempre entrando em conflito com as leis. O Chaplin, ele não era judeu, né? Segundo o pesquisador Paul Duncan, Chaplin nem era judeu, mas se construiu uma genealogia judaica para ele. E Chaplin, ele não se preocupou muito em rebater essa questão, porque rebater seria, sei lá, talvez se entregar a essa provocação barata, mas também fazer o jogo de quem é antissemita, né? Não me compare com judeus, eu não sou judeu. Ele preferiu não falar nada, né? E aí deixou as coisas rolarem. Tem um político e cineasta inglês, Ivor Montagu, que disse que... ele falou o seguinte sobre Chaplin, né? Ele disse que toda pessoa que rechaça isso faz o jogo dos antissemitas. Então, ele não queria ser um antissemita. Inclusive, teve uma ocasião em que Chaplin esteve em Berlim, isso foi em 1931, e ele acabou sofrendo alguns protestos, né, diante do hotel que ele ficou hospedado. Esses protestos, obviamente, foram organizados pelos nazistas. Mas é um filme que retrata o momento, o pensamento da época, né? Principalmente nos Estados Unidos, que não queriam entrar na guerra. Esse era o período em que havia um movimento muito forte nos Estados Unidos em prol de uma neutralidade. Essa neutralidade que só veio a ser rompida com um ataque japonês contra Pearl Harbor. E só a partir daí é que realmente os Estados Unidos se engajam definitivamente na guerra. Porque assim, a população em si, ela estava muito dividida nesse período entre as pessoas que apoiavam realmente uma entrada americana na guerra em prol da defesa mundial da democracia, e outra grande parte da população também era contrária. Era um movimento também muito forte, que era a questão da Segunda Guerra ser só um conflito europeu que se resolvesse entre eles, e que os Estados Unidos não deveriam se meter no que estava ocorrendo no Velho Mundo, ou seja, na Europa. Mas tudo se encaminhou e acabou resultando na entrada norte-americana na guerra. Isso aí após o ataque japonês a Pearl Harbor, e depois a declaração de guerra alemã contra os Estados Unidos. Isso aí devido ao apoio da Alemanha, Itália e Japão, naquele grande pacto que era chamado Pacto Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. Bom, estamos aqui chegando na reta final dessa gravação de Minipédia. Só um dado interessante aqui: o filme O Grande Ditador, ele só vai passar a ser exibido nas salas de cinema alemãs em 1958. Foram 2 sessões exibidas, e só que aí as autoridades americanas elas resolveram não passar mais o filme no país. E aí ficou sem passar o filme durante muito tempo na Alemanha, né? Dizem
que aí é uma coisa, saiu na Folha de São Paulo uma vez, né, no blog da Livraria da Folha, que Hitler teria assistido ao Grande Ditador. Só que a fonte para isso é um livro chamado História Bizarra da Segunda Guerra Mundial, de um cara chamado Olavo Cohen. Eu não sei se tem qualquer, enfim, sei lá, base para isso, né? Mas o Otávio Cohen, ele vai dizer que Hitler teria assistido ao filme do Chaplin, teria gostado do filme do Chaplin, principalmente a representação que ele fazia do Benito Mussolini, que é o Benzino Napalone. Benzino Napalone, ele gostou, né? Teria gostado. Só que assim, é uma fonte nada confiável, né? Enfim, eu já tô falando isso já colocando várias ressalvas para você que está nos ouvindo, de que Hitler teria assistido ao filme do Chaplin. Isso aqui, a fonte que diz isso é uma fonte bastante complicada e sombria. É uma fonte nebulosa. Uma fonte nebulosa. Mas e aí, senhor? Qual é a dica que você dá para essa galera que nos ouve toda semana religiosamente? Bem, vou dar várias dicas, né? A primeira, se você foi corajoso e não tem nada contra spoilers e veio até aqui ouvindo esse podcast sem assistir o filme, agora vai lá, assiste o filme. É um grande filme, é realmente uma grande produção. Chaplin realmente fazia cinema mudo. Aí quando o bicho se meteu a falar, realmente foi fora de série, ou seja, não deveu em nada aos filmes dele mudos. Se você quiser saber sobre Segunda Guerra Mundial, nós temos minipédias sobre as grandes batalhas na Segunda Guerra Mundial, e temos também uma minipédia que é a partir de um livro de uma editora que é nossa parceira, a M-Books, que foi uma minipédia sobre o confronto entre a União Soviética e a Alemanha, o confronto entre esses dois titãs. Se você quiser também ver outros fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai lá no Correspondente de Guerras, que estamos aí numa grande série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. E vai lá desde o início, quando no primeiro episódio, quando Hitler, Mussolini estão ainda ascendendo ao poder, até a invasão alemã contra a Polônia, isso aí passando pela invasão alemã contra a Áustria, contra a Renânia, contra o porto de Memel, o ataque italiano contra a Etiópia. Isso aí vai desde o início até o último episódio, que já na Batalha de Kursk, que foi um confronto entre as forças alemãs e a União Soviética. E entre esses dois episódios tem muitos outros, com muitos fatos, eventos, dados de pesquisas, enfim. Vai ser muita informação para você que está procurando informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok, galera, então é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até aqui e até a terça-feira que vem na próxima minipédia. Tchau, tchau. Valeu!